prática, estrutura de decisão. Então, vamos calcular a média de um aluno e se ele está aprovado ou não está aprovado. Vou definir uma constante, essa constante significa média de aprovação do tipo número, e ela será com valor 7. E também aqui uma nota do aluno, será do tipo number, e inicialmente nós vamos colocar 5. E aqui nós vamos fazer uma estrutura de decisão para saber se esse aluno está aprovado ou não. Como que eu vou usar isso? O if. Então, como é que nós fazemos? If condição. Qual é a condição? Então, se, abro parênteses, e aqui agora entra a condição. Se a nota do aluno for maior ou igual à média de aprovação, eu vou dizer que esse aluno está o quê? Está aprovado. Perfeito. Essa forma que nós fizemos aqui é a forma simples, ou seja, não tem bloco de código. Olha só, nesse caso eu tenho um if, e em cima desse if eu tenho uma condição e dou um log que ele está aprovado. Eu poderia escrever esse mesmo código da forma do operador ternário. Olha só como eu posso fazer aqui. Eu pego essa condição, então se a nota do aluno for maior ou igual à aprovação, eu faço um operador ternário e aí eu imprimo aprovado. E se ele for falso, então eu coloquei 2 pontos e agora eu imprimo o que para ele? Reprovado. Pronto, fiz o meu operador ternário. Seu código está dando um erro. Por que ele está dando erro aí agora? Pelo seguinte, quando eu faço essa anotação de operador ternário aqui, ele entende que isso é a continuação da linha anterior. Então, como eu não tenho um bloco na linha anterior, ele está entendendo que a parte de baixo é continuação com a linha anterior do meu if. Tenho duas formas de resolver isso. Ou eu uso o bloco em cima, que é o que eu vou fazer agora com você. Perfeito? E aí ele deixou de dar o erro para mim e vai executar esse código normalmente. Ou eu poderia fazer uma outra coisa. Eu poderia colocar o ponto e vírgula no final. Por quê? Porque através do ponto e vírgula, ele também entende que aquele código terminou e que na próxima linha eu tenho um novo início de uma nova instrução, um novo código dentro do JavaScript. Ok? Vou fazer aqui para você. Ctrl Z. E eu posso colocar um ponto e vírgula aqui, que vai dar o mesmo resultado para você. Ok? Se eu rodo esse programa, lá a gente tem lá o rodar. Tá lá, olha, reprovado. Perfeito? Zanata, ele não imprimiu aprovado. O reprovado que ele está imprimindo é dessa segunda instrução aqui. A primeira instrução, ele passou como falso. E eu não tenho nada aqui na instrução de falso. Só testo se ela é verdadeira. Agora vamos colocar um pouquinho aqui no código anterior, já com bloco de código, para a gente aumentar um pouquinho aqui seu nível de estudo. E aí eu coloco else, o quê? Console.log, reprovado. Aqui foi pelo teste do if. Só para você diferenciar as duas impressões aí que você vai ter na sua tela. Perfeito? Ctrl S, gravei. E agora, olha só aqui, reprovado no teste do if e reprovado. São as duas instruções que ele está dando aqui na minha tela, que são as duas coisas que eu pedi para ele imprimir conforme a condição. Bom, consigo aumentar um pouquinho a complexidade? Consigo. Agora eu quero saber se ele está em nível de recuperação ou não. Então, como que eu faço isso? Vamos colocar aqui, ó, const média de recuperação number 5. Ou seja, se ele estiver entre 5 e 7, ele está em recuperação. Se ele está abaixo de 5, ele está reprovado. Se ele está acima, maior ou igual a 7, ele está aprovado. Você, programador, precisa entender essa condição antes de escrever seu código. Entendendo essa condição, você vai conseguir colocar a lógica dentro daquilo que você precisa. Eu vou fazer das duas formas. Eu vou fazer com if, else if, e vou fazer com operador ternário. Vamos na primeira forma,
que seria com if, else if. Vamos lá. Olha só. Então, se a nota do aluno, vamos escrever desde o início aqui para você entender. Se a média de aprovação for maior ou igual, ou melhor, se a nota do aluno for maior ou igual à média de aprovação, esse aluno está o quê? Aprovado. Perfeito? Vamos colocar aqui pelo teste de if. Se não, se, olha só, else if, ok? Ou seja, o que eu fiz aqui agora? Eu estou dando um else if na minha condição. Else if, ele passou da primeira. Se ele passa da primeira, ele cai na segunda. Se ele entra na primeira, ele não testa a segunda condição. Então agora eu não preciso testar uma condição longa. Basta, como eu já testei, se a nota do aluno é maior ou igual à média, no segundo teste, eu só preciso testar se essa nota é maior ou igual à média de recuperação. Porque aqui eu já testei se ele está aprovado. Então agora eu testo se a nota desse aluno é maior ou igual à média de recuperação. E aí eu digo que ele está o quê? Em recuperação. Console.log, aluno em recuperação. Só para a gente referenciar, ainda estou no teste do if. E aí, else, ou seja, ele não está no intervalo de aprovação e não está no intervalo de recuperação. Então esse cara está o quê? Reprovado. Aluno reprovado. Perfeito? E aí, automaticamente, lembrando que 7 é minha aprovação, 5 é a recuperação, e esse aluno está com 5. Qual é o código que ele tem que determinar para mim? O que ele tem que imprimir? Aprovado, reprovado ou aluno em recuperação. Funcionou? Beleza. Lembre, você escreveu o código de acordo a um problema do seu cliente. O cliente te passa o problema, você traduz esse problema para os seus testes de condição e aí você escreve seu código. Existem diversas formas de você escrever. Aqui eu te dei um exemplo de como você poderia resolver esse problema para o seu cliente, mas você pode começar a testar invertido. Ao invés de você colocar se o aluno está aprovado primeiro, você já poderia colocar direto. Se ele está reprovado, e aí você faz você executa as suas condições, todas elas invertidas. É uma preferência do programador. Cada um escolhe o caminho que melhor lhe convém. Conforme você vai avançando na programação, você cria seu próprio estilo de programação e isso é muito importante. Dica: use o menor esforço possível para você chegar aonde você quer. Vamos fazer agora com o operador ternário? Então olha só como é que ficaria com o operador ternário. Então olha como que eu vou fazer, tá? Eu vou colocar isso dentro de uma string para ficar mais fácil e depois eu imprimo o resultado da string, simplesmente para ficar mais legível o meu código. Então let resultado será do tipo string e aí eu coloco, bom, a média, aliás, a nota do aluno é maior ou igual à média de aprovação? Se sim, eu vou colocar esse cara como aprovado. E se não? Se não, eu vou testar de novo. Vou fazer embaixo agora, olha. Tá? Uma linha vai continuar com a outra aqui, perfeito? Para você entender como é que esse negócio vai funcionar. Então, se não, eu vou colocar o quê? Se a nota do aluno for maior ou igual à média de recuperação, ele é o quê? Recuperação. Se não, ou seja, minha terceira condição, ele é reprovado. Olha só o que ele faz aqui. Ele faz o primeiro teste, está aqui, olha, primeiro teste, aqui eu tenho operador ternário, verdadeiro do ternário, e agora aqui eu começo o falso do ternário que está aqui embaixo. Então esse cara aqui todo é o falso do primeiro ternário, só que dentro dele eu tenho um segundo operador ternário, onde eu tenho o verdadeiro e eu tenho o falso. E aí dá o mesmo resultado que nós tínhamos no if anterior. Se eu colocar aqui agora, console.log, resultado, ele vai imprimir para mim, deixa eu até colocar aqui, olha,
por operador ternário. Então agora ele vai imprimir pelo operador ternário. Olha meu código. Então tá lá. Aluno em recuperação no teste de if. Perfeito? Tá aqui. E por operador ternário também ele deu recuperação. Aliás, tem um erro de português ali, nós vamos corrigir. Então aí automaticamente eu tenho os dois testes de condição através do meu if, seja ele por operador ternário ou pelo if tradicional, recuperação. Tá aqui o meu código para ficar legal para você acompanhar a aula. Valeu? Aqui está, com if e operador ternário. Próxima aula nós vamos testar, próxima parte da aula prática, nós vamos testar outras questões de operadores de condição, de estruturas de condição dentro do meu código. Vamos para outra parte. Valeu!